Boa noite, igreja. Boa noite. Vamos iniciar o nosso curso de celebração ao Senhor. Hoje o pastor Francisco está pregando lá em Itaperuna, na igreja metodista, então nós vamos conduzir o culto. Por favor, abram suas Bíblias em Salmos 47. Amém? Amém, Lucas? Amém. Amém. Oi. Batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu aos povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Subiu Deus por entre aclamações do Senhor, ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com um harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Vamos orar então. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pela possibilidade de nos trazer aqui na Tua casa, Senhor Jesus. Que o Teu nome seja louvado e engrandecido aqui neste lugar. Fica à vontade no meio do Teu povo. Fica à vontade, Senhor Jesus. Toma a direção deste culto, toma a direção de nossas vidas, porque nós queremos ser transformados por Ti, Senhor Jesus. Nosso interesse, nossa vontade é louvar o Teu nome, Deus amado. Então esteja conosco, abençoe este culto. Nós oramos em Teu nome, Jesus. Amém. 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 Vamos louvar agora ao Senhor. Boa noite. Boa noite. Viu que houve inversão de papéis aqui hoje. Mas enfim, essa música que a gente vai estar cantando agora, não sei se já tá aí. Ela me lembra muito assim de quando eu tinha acabado de me converter, quando eu era adolescente. Ainda tem cara de criança, mas enfim. E tem uma parte dela que fala que é pra gente vir diante do Pai como a gente está. E eu lembro que, logo assim que eu acabei de me converter, uma das coisas assim que me tirava muito meu sono é que, sei lá, acho que quando a gente acaba de se converter, o que a gente mais quer é fazer tudo certo. E quando a gente vai lá e tropeça e faz uma coisa errada, a gente fica, caramba, que droga. Eu não sei se foi a mesma coisa com vocês. E é legal que a gente tenha isso, mas também acho que aquele recém-convertido fica muito assim, ai meu Deus, por que não? Não posso, e a gente fica se martirizando por isso. E às vezes eu lembro que nos cultos e nas devocionais, eu ficava, meu Deus, será que eu sou digna mesmo? Eu erro tanto, eu faço tanta besteira. E eu me sentia muito como Paulo, né? Que Paulo fala que aquilo que ele queria fazer, ele não consegue, mas o que ele não queria era exatamente o que ele fazia. Então, eu me sentia muito assim. E Deus falou muito comigo quando eu li, se não me engano, é Mateus. Enfim, não lembro exatamente onde, eu até estava lendo ali, mas eu já esqueci, eu sou péssima com números. Quando Jesus senta a roda com os pecadores, com os publicanos. E para os fariseus aquilo foi um absurdo, né? Porque como é que Jesus se diz Deus e está lá sentado no meio dos pecadores? Mas é justamente por isso, porque Ele ama tanta gente que não importa. Mesmo ele conhece essa nossa essência humana, mas Ele veio até a Terra, Ele veio até nós porque Ele aceita a gente como a gente é. E Ele dá essa oportunidade da gente vir e pedir perdão. Então, se você hoje, de repente, você está sentindo como eu me sentia, meio não digno da presença do Senhor, deixa isso de lado, deixa as preocupações de lado e simplesmente adora Ele, porque Ele fala que é pra gente vir a Ele como a gente está, pra gente adorar Ele com o nosso coração puro e verdadeiro. Amém?
Essa próxima música que a gente vai cantar, ela fala sobre se derramar na presença do Senhor. E isso foi uma coisa assim que eu fui criada numa igreja muito tradicional, então eu demorei um tempo para entender o que isso significava. E eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer isso diante de Deus, mas a oportunidade está aqui. Então, eu não sei, às vezes a gente acaba se preocupando demais com a forma, como que eu vou cantar, como que eu vou orar, como que eu vou fazer, como é que eu vou fazer para chegar para falar com Deus. E às vezes a gente acaba se esquecendo do conteúdo de verdade, daquilo que está no nosso coração, de falar com Deus o que realmente está afligindo a gente. E o meu desafio para você hoje é que deixe de lado, sabe, essas coisas de se eu vou chamar Deus de Senhor, vou chamar Ele de Pai. Isso não importa. O importante é que você coloque seu coração diante dele, que ele que já conhece o seu coração, mas ele quer ouvir pela sua boca, ele quer que você fale com ele. Então, não deixe passar essa oportunidade de se derramar de verdade na presença do Senhor. E enquanto a gente canta, fala com Deus. Eu não preciso cantar com a gente
pensando sobre umas coisas que eu não sei também, quem sabe, esse ano também todo mundo enfrenta dificuldades e esse ano também eu tive minhas dificuldades da minha vida e eu estava hoje pensando sobre isso. Que às vezes a gente fica, não sei se vocês já se perguntaram assim, por que Deus permite que a gente passe por certas coisas. E eu não sei, às vezes eu me botando no lugar de Deus, eu acho que às vezes eu ficaria um pouco chateada, mas enfim. E eu tava pensando, por que de repente às vezes eu fico me sentindo assim que eu tô afundando. Não sei se vocês se sentiram assim, como se tudo estivesse saindo do seu controle e você vai vendo a água entrar no barco e você não sabe para quem chamar. E eu estava lendo a Bíblia e Deus falou comigo sobre duas pessoas da Bíblia. Uma foi sobre Jonas, e não sei se você lembra, mas Deus mandou ele para a cidade de Nínive. E ele acabou saindo e indo para outro lugar porque ficou com medo de fazer o que Deus tinha falado. E Deus falou comigo que às vezes a gente está num barco que está afundando porque a gente não está onde Deus queria que a gente estivesse. E outra pessoa que Deus botou no meu coração também foi sobre Pedro. Que logo depois da multiplicação de pães e peixes, ele manda os discípulos voltarem de barco sem ele. E logo no meio do caminho, Deus chega para ele, andando para os discípulos, andando sobre o mar, e os discípulos ficam até assustados, acharam que era um fantasma. E Pedro fala: Senhor, se és realmente filho de Deus, me chama, deixa eu andar sobre as águas junto contigo. E Jesus fala: então vem, pode andar. E Pedro vai, bota o pé na água, começa a andar. Só que aí ele começa a ficar com medo das coisas que estão ao redor, ele fica com medo do vento, com medo das ondas. E ele começa a parar de olhar para Jesus. E aí ele começa a afundar. Então, esse seria um outro motivo. Quando a gente para de olhar para Deus, quando a gente para de ter fé em Deus, a gente afunda também. Eu não sei se você, de repente, está sentindo que as coisas estão afundando, mas eu não sei se, de repente, você não está onde Deus queria que você estivesse, ou se, de repente, você tem que pedir para Ele aumentar a sua fé. Mas, de um jeito ou de outro, quando a gente coloca a nossa confiança nele, quando a gente volta a fazer o que está certo, Ele preenche de novo o nosso coração. E esse ano eu tive a oportunidade de passar por isso. No meu caso, o que me faltava era fé. E eu ainda peço a Deus muito, muito mais, porque eu fico pensando naquela passagem do grãozinho de mostarda, que é tão pequenininho, mas nossa, se a minha fé não chega nem aquilo, qual tamanho será que é? Então, essa foi a palavra que Deus botou hoje no meu coração. Não sei se você se enquadra em alguma dessas situações, mas saiba que Deus está no controle de tudo e independente do que você estiver passando, a gente vai cantar agora. Não sei se você conhece, mas canta com a gente. Sobre as águas,
adorar agora o Senhor com nossos dízimos e nossa oferta. Glória a Deus. Se você puder ficar de pé mais uma vez, a gente vai louvar o Senhor Jesus. Amém? Vamos lá. Espera que eu não tenho oferta ainda não. Agora eu ganhei uma. Oremos, Santo Deus maravilhoso, Pai, na Tua presença nós entramos, Senhor, para, Senhor, te agradecer, Senhor, por toda a provisão, Senhor, por todo o cuidado, Senhor, que Tu tens, Senhor, provido as nossas vidas, Senhor. Queremos, Senhor, deixar no Teu altar neste momento, Senhor, as nossas ofertas e dízimos, Senhor, pois é uma expressão, Senhor, da nossa generosidade, Senhor, do reconhecimento, Senhor, que Tu tens cuidado de nós, Pai. Aqueles que não puderam, Senhor, ofertar, Senhor, nessa noite, Senhor, Tu possa estar, Senhor, enchendo os celeiros deles, Senhor. Mas, Senhor, que eles tenham em mente também, Senhor, que é uma oferta, Senhor, que Tu se agrada, Senhor, é oferta viva, Senhor, da vida deles, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, peço que Tu possa estar abençoando esse culto, Senhor, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Amém. Amém. Glória.
Só. Amém, então, né, igreja? Hoje é uma surpresa, né, eu estar aqui pregando e tal, mas meu pai vai pregar na metodista e me largou aqui, né, então... Falou pra mim, nem tô nervoso, tô tranquilaço aqui, entendeu? Só para os meus amigos aqui, que coisa! Só... Eu acho que se fosse desconhecido seria melhor, sabe? Hã? É o radar. Só tem um radar. Mas dá medo, tem o microfone aqui. Segurou o microfone já era. Começa a tremer, começa a ficar nervoso. Né? Amém, igreja. Amém. A palavra, então, a gente começava muito engraçado, porque, assim, eu tava com uma cara. Eu vim a semana inteira pensando numa palavra. Falei, caramba, que palavra maneira. E realmente eu gostei. Eu falei, cara, que troço legal. Umas coisas assim, meio científicas, que eu tô na moda de ler esse trem agora. Falei, pô, irado. Aí, tipo, sábado, 2h30 da manhã, eu recebi uma notícia meio ruim assim, né? E aquilo foi começando a mexer, né? E Deus foi começando a falar comigo. Então, eu mudei a pregação toda. Deus mudou, né? Então é mais difícil ainda. Mas vamos lá então. Está em Apocalipse 3:20. Palavra. A princípio é só um versículo. Eu não vou falar da besta de 9 chifres que sai, não, fica tranquilo. Apocalipse dá um medo, né? Chega a arrepiar. Todo mundo achou? Pode ler lá? Vou ler então. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado pela palavra dessa noite. Que o Teu Espírito e o Teu agir esteja aqui sobre a minha vida, para que não sejam as minhas palavras, o meu pensamento, o meu desejo, a minha vontade, Pai, ou o que eu acho certo ou errado, que sejam os Teus desejos, os Teus desígnios para essa igreja, Senhor Jesus. Que eu possa ser apenas um instrumento aqui, e que o Senhor possa estar abençoando para que todos nós possamos sair diferentes aqui deste momento, Senhor Jesus. Abre os nossos corações, abre os ouvidos dos nossos corações, para o que o Senhor tenha a falar, Pai. Obrigado, nós oramos em Teu nome, Jesus. Amém. Amém? Amém. Vamos lá, né? Então, a princípio, eu estava, como eu disse para vocês, eu estava pensando em falar sobre outra coisa, sobre tempo, e estava vendo os negócios de quarta dimensão. Falei, caramba, isso vai ser irado aqui, né? Pensei em trazer uns slides aqui, mostrar, mas não deu certo. Aí Deus me colocou essa palavra no meu coração. Ele colocou, como é de praxe, colocar um título aqui, ele colocou assim, as portas do reino. É engraçado, porque na verdade Jesus fala de uma porta, mas eu vou mostrar para vocês que na verdade existem várias portas, né? Existe, a porta no nosso sentido é uma coisa que dá ligação, né? Uma porta que conecta, né? Em tese uma casa, um cômodo a outro. Então é mais ou menos isso aí, a ideia que a gente vai falar. Então eu estava botando aqui, né? Que às vezes a princípio Jesus fala assim, então se você abrir a porta do teu coração, eu vou entrar, vou cear com você, né? E a gente vai ser um e bacana. Mas na verdade existe uma coisa mais profunda dentro desse versículo, que não é só uma porta, porque às vezes a gente tem a tendência a abrir a porta principal da nossa vida para Jesus. A gente fala assim, pô Jesus, te aceitei, bacana, mas você fica aqui na sala, organizadozinho, entendeu? Tem um sofazinho, TV, fica aí, os outros quartos eu estou com a chave aqui no meu bolso aqui, você não pode entrar não, desculpa. A princípio é isso que a gente faz, entendeu? A gente separa só um cômodo para Jesus. A gente fala, Jesus, você entrou pela porta da minha casa, você pode cear comigo. Aí ele, não, vamos para a cozinha. Não, Jesus, tem que ser na sala. A cozinha está... Né, acabou o detergente, e aí eu estava pensando nisso, que na verdade não existe uma porta, existem várias portas em vários níveis de porta. E essa porta muitas vezes significa a sua ansiedade, significa o medo, significa coisas que você cometeu no passado, que às vezes a gente nem lembra. Mas Jesus sabe o que a gente fez, Jesus conhece o nosso dia a dia. Então essas portas a gente tem a tendência a guardar, porque na verdade elas mostram quem nós somos de verdade, né? Porque às vezes a pessoa te olha, te conhece e fala, caramba, esse cara é um cara tranquilo. Você começa a conhecer pessoas e fala assim, não é. Não é comigo que eu estou falando não, tá? Eu vi os olhos acusadores. Aqueles olhos. Mas é isso mesmo, às vezes a gente fala assim, poxa, pessoa legal, gostei muito dela. Por exemplo, eu conheci uma pessoa assim no trabalho, eu cheguei a conhecer nos trabalhos da vida, né? Pessoa, só que, sabe, a princípio é que a pessoa é legal, e quando você vai conhecer a pessoa, você fala que na verdade não era isso, você não era legal.
E na verdade é assim que o diabo age. Eu estou pensando na metáfora das portas, tá, gente? Então é assim que o diabo age. Ele na verdade ele fica segurando a porta do seu corpo. E quando Deus não está ali, acredite, o diabo vai estar ali, entendeu? Ele vai estar querendo entrar naquele espaço da tua casa, vai querer te conhecendo. Então às vezes é como se o diabo estivesse segurando a porta do seu, sabe, num cômodo que você não quer mostrar, e falando assim no seu ouvido assim, ó, você é assim mesmo, você não vai mudar. Deus te conhece, Deus te fez assim, do jeitinho que você é. Você não vai mudar isso que você tem. Você é preguiçoso, Deus te fez assim, cara. Ele gosta de comer pra caramba, Deus te fez assim, Deus deu alimento pra você. Curte um beckzinho, Deus fez a maconha, cara. Pô. Entendeu? A ideia é essa. A gente acha, né, que na verdade a gente está com as portas abertas para Jesus, quando na verdade as portas são todas fechadas para Jesus, né? E aí, eu vim trazer essa palavra porque na verdade eu faço arquitetura. Então o meu sonho é traduzir tudo em arquitetura. Para mim colocou tijolo, eu falo, entendi o que você está querendo fazer. Né? Então, a princípio a ideia é essa, né? Eu estava pensando nisso, aí, se você quiser abrir sua Bíblia lá em 1 Coríntios 6, né? Tinha uma musiquinha para tentar achar. Né? 1 Coríntios 6, 19, vamos lá. Né? Eu vou ler o versículo 19 e 20, que diz mais ou menos assim: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Né? Então, na verdade, o nosso coração é como se fosse uma casa, se assim que falamos para a gente. Deus habita em nós. O fato de habitar é que nosso coração é a casa de Deus. Né? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria tocar com vocês. Né? Fico imaginando assim, como é a nossa casa? Se Deus um dia virar para você e falar assim, a sua casa física, eu vou visitar a tua casa hoje, e aí? Como é que está o sofá da tua casa? A cozinha, né? Uma louça, né? Minha mãe não sabe, mas a minha lá está terrível. Ela não está aí, então já era. Não vou lavar amanhã. Né? Então, na verdade, a gente fica pensando assim, como é que está a minha casa para Deus entrar na minha casa? Você não vai deixar qualquer um entrar na sua casa, assim, se ela estiver bagunçada. A mesma coisa no nosso coração. Como é que está o seu coração? Né? Às vezes a gente fica querendo assim, não, eu preciso arrumar a minha casa para Jesus entrar. Né? E a gente vai tratar um pouco disso. Então, no primeiro ponto, eu queria tratar sobre, na verdade, as portas abertas, né? Que eu coloquei assim, quantas portas abertas eu deixo para Deus em minha vida, né? E muito legal essa pergunta, né? Então, eu estava pensando assim, que não adianta deixar Deus entrar em nossa vida, se a nossa vida ainda é nossa. Não tem sentido, não sei se vocês conseguem entender isso acontecendo. Não adianta falar que Deus tem controle de nossas vidas, né? Nós somos cristãos evangélicos, que nós aceitamos Jesus, Jesus ainda não tem o domínio de nossas vidas. Jesus não quer metade do seu ser, Jesus não quer metade de quem você é, Jesus quer um todo, é por completo. E em Gálatas 2:20, Paulo fala isso, né? Já não sou eu quem vive em mim, mas Cristo vive em mim, né? Na verdade, essa é a essência do Evangelho. Você fala assim, ó, já não sou eu quem vivo. Tem até uma música de uma banda chamada Chrome, que eles falam assim, quem diz que sou eu que guio o meu guidão? Né? Na verdade, não é a gente. Se a gente precisa colocar a nossa vida, não somos nós que guiamos mais a nossa vida, precisa ser Jesus. Né? Eu estava continuando pensando sobre isso, sobre as portas que existem em nossas vidas, sobre as nossas decisões, de deixar Deus agir ou não. Né? E eu estava conversando com a Priscila, né? Estava conversando com a Priscila, e aí ela falou uma coisa para mim que eu achei muito legal. Ela falou assim, quando está tudo escuro, você não enxerga nada. E você costuma se habituar à escuridão e os seus olhos costumam, com a escuridão, né? Por causa da pupila que dilata, né? Ela costuma acomodar com a escuridão, você começa a enxergar algumas coisas da escuridão, realmente, né? Então, na verdade, esse é um detalhe, que às vezes a gente está tão afogado numa coisa assim, a gente está tão preso na gente mesmo, que às vezes a gente não consegue enxergar mais a luz, a gente acha que a escuridão é normal. Você fala assim, não, isso aqui que eu estou é normal, minha vida é assim, eu sou assim. Na verdade, Deus está querendo mudar você. Deus está querendo te mostrar que os pequenos detalhes das nossas vidas, que às vezes a gente acha que é uma personalidade nossa, que é uma característica, Deus está mostrando que não. Que não era isso que Ele quer te mudar, Ele quer te mudar, né? E aí eu estava pensando sobre isso da casa, e a gente vê na Bíblia que Ele chama um Deus de pedra angular, né? E aí eu, como arquiteto curioso, eu fui procurar o que é uma pedra angular.
É engraçado porque a pedra angular tem duas formas. Uma é quando você tem uma ogiva, né, um arco, né, e a pedra angular ela fica no centro, porque ela que sustenta aquele arco. E a outra pedra angular é quando você tem antigamente, hoje em dia a gente usa concreto, a gente pilares, essas coisas. Antigamente eram por pedras. Então as pedras, para serem colocadas uma em cima da outra, tinham que ter uma pedra angular, que era uma que vinha na quina assim, de duas paredes, e puxavam para cá, e na verdade formavam uma cruz. É muito interessante, se procurar na internet, você vai ver que a pedra angular é uma formato de uma cruz, na verdade, né? E ela é o que liga tudo na construção, é a partir dela que toda a construção vai ficar de pé. Então, na verdade, quando eles comparam Jesus com a pedra angular, eles estão falando isso, que na verdade Jesus é a base do nosso caminhar, né? É de Jesus que vai seguir as coisas boas da nossa vida, né? Então, eu estava pensando nisso sobre a pedra angular, né? Que muitas vezes a gente até fala assim: Jesus, eu preciso de Ti na minha vida, eu preciso que o Senhor entre na minha vida, eu quero que o Senhor mude você. Só que Ele não é uma pedra qualquer, Ele não é só o tijolo que vai vir depois na construção da tua casa, Ele é a pedra angular. E não existe maneira de você colocar a pedra angular numa casa já feita. A casa tem que ser destruída, tem que ser derrubada. Vai começar de novo com a pedra angular, né? E esse é o sentido da pedra angular, na verdade. Eles querem mostrar aqui, eu até coloquei aqui, que é preciso deixar que Jesus derrube toda a casa para que ela seja refeita, usando Ele como pedra angular. Que não tem sentido a gente se doar por metade, não tem como você achar que o que você já é, a partir de agora com Jesus, você vai continuar sendo, só que agora, mais pra frente, você vai ter Jesus do teu lado. É diferente. Jesus precisa derrubar o que você é. Jesus precisa te moldar de novo. Ele precisa ser a pedra angular, que a partir dele que você vai ser uma nova pessoa, né? Já diziam, uma nova criatura em Cristo, a partir da pedra angular, né? E pensando nisso, você consegue ver que Jesus, na verdade, Ele não escolheu alguns, Ele escolheu todos para ser, né, dele. E a maior dificuldade do cristão hoje em dia é exatamente essa: é aceitar Jesus como pedra na nossa vida, como pedra angular, como base sólida para a gente, né? E a gente tem a tendência a querer sermos nós mesmos, né? A gente estava até conversando no radar sobre defesa, e aí a gente estava falando sobre armas, por exemplo, que um dia eu cheguei a conversar com meu irmão, e a gente fica muito chateado com esse mundo, muita violência. Meu irmão foi assaltado, roubaram o carro, né? E a gente cogitou aquela possibilidade: tem que ter uma arma, meu cristão tem que ter uma arma, se alguém for te assaltar, você vai dar um tiro nele. Até o pastor que fala isso, né? Que você tem que matar mesmo. Mas aí, porque o policial tem que matar mesmo, mas depois a gente entra nessa questão. E na verdade a gente estava cogitando sobre isso, que na verdade a nossa maior defesa não vem de nós, não parte de nós, é Deus que precisa defender a gente, né? Então não adianta. E esse que a gente está pensando, quando a gente começa a construir o nosso coração como casa, começa a mudar essa nossa visão, a gente começa a entender que na verdade não adianta você só limpar a sua casa, ou você virar e falar assim: ó, poxa, eu vou mudar esse quarto de lugar, vou trocar a cama com o meu quarto. Você simplesmente é o mesmo quarto, só mudou os móveis. É como se você fizesse assim: ó, esse pecado aqui não pode ir em primeiro não. Peraí, você fica aqui para trás, tem esse pecado. Ah, agora sim ficou legal, né? Dividir os pecados agora. É a mesma coisa, você está com os mesmos pecados, a mesma condição. Só mudou de lugar, mudou a ordem das questões, né? E é por isso que, na verdade, a gente precisa aprender que quem vai limpar a nossa casa não é a gente, é Jesus. Porque, na verdade, Ele não vai só pegar o seu quarto individual. Ele vai lá embaixo, na fundação do que você acha que você é, que você fala: eu sou isso desde pequeno. Ele vai brincar fora. Falar: eu vou te mostrar quem você tem que ser. Vai te firmar na rocha que é Ele. Na verdade, a maior intenção de Jesus nunca foi ficar do lado de fora, nunca foi ser um Deus distante. A gente tem, hoje em dia, né, muito engraçado que a gente vê. Eu não falo do radar aqui o tempo todo, então, na verdade, é uma ótima experiência para mim também. E eu estava vendo uma vez aquele programa Tabu, que eles falavam sobre algumas culturas, e tinha uma cultura lá, muito, assim, do meu ponto de vista, muito louca, que eles botavam um homem nu, que representava um espírito de bondade, e ele tinha que andar 300 metros no meio de 2 milhões de pessoas, e as pessoas tinham que encostar a mão nele. Irmãos, você acha que alguém encostava a mão nele? O nego dava tapa, o nego arrancava pescoço, unha. Aí, quando o cara passou os 300 metros, chegou lá desmaiado, porque ele chegou desmaiado, tiveram que carregar ele lá. Aí perguntava para ele assim: o que você acha disso? Ele: eu acho o máximo, que eu pude abençoar os meus irmãos, né? E tudo arranhado, tudo inchado, roxo. Aí você fica assim:
cara, olha só, você sabe que não precisa disso não, né? Só uma curiosidade assim. Né? A gente continua achando que a gente tem que pagar, que a gente tem que se martirizar na rua para merecer um prêmio, né? Quando na verdade é graça, né? Então, da mesma maneira, a nossa casa, a gente continua achando que é através da gente que a gente vai fazer alguma coisa, a gente continua achando que é simplesmente a gente fala assim, ó, por exemplo, a gente pensa assim, caramba, esse louvor é muito bacana, eu gosto muito desse louvor, eu sou bom cantando, eu vou cantar esse louvor, que esse louvor mostra a minha voz. Aí você vê, é por isso que você vê esses cantores cobrando 90 mil, não sei o quê, né? Da mesma maneira você vê grandes pregadores falando, tipo, grandes coisas maravilhosas, mas na verdade o cara não quer dizer nada, entendeu? Por exemplo, eu estava vendo um vídeo na internet, muito legal, que era um pastor falando sobre profecia, não sei o quê, e o outro pastor vem e corta ela e fala que ela é mentirosa, entendeu? É por isso que você vê essas guerras, porque na verdade as pessoas querem fazer por conta própria, né? As pessoas querem chegar nas igrejas agora, querem chegar onde vê coisa errada, entendeu? E começar a falar assim, não, eu estou certo, você está errado. Você está fazendo coisa certa. Mas que na verdade Jesus está falando assim, ó, olha para mim, eu sou a pedra angular. É a partir de mim que você vai. Você não vai depois grita, Jesus, estou aqui, chega aí. Você vai falar assim, Jesus, onde você quer que eu vá? No louvor foi exatamente isso, né? É Jonas não falou assim, Senhor, você quer que eu vá para onde? O Senhor falou assim, vai para Nínive. Ah, não, Nínive é legal não. Nínive, pô. Então, na verdade, a gente continua querendo fazer os nossos desejos, a gente continua falando assim, pô, eu quero fazer a minha vontade, eu quero fazer o que me faz bem, a zona de conforto, onde eu posso sentar, pegar minha pipoca e assistir o mundo se acabando e falando assim, olha, o mundo todo errado aí, o mundo todo errado, e você continua com a sua porta fechada ali, porque o mundo não pode te conhecer assim, preguiçoso, egocêntrico, egoísta, né? O mundo tem que te ver como um cara que está na faculdade gritando assim, eu quero nossos direitos. Aí na hora que passa a situação, alguém do seu amigo passa a situação de dificuldade, você fala, eu sabia que ia dar problema, o cara vivia fazendo isso. Qual o propósito ainda disso? Não tem sentido. Não sei se vocês conseguem perceber comigo, mas não tem sentido nenhum. A pessoa queria falar uma coisa, na verdade ela é outra coisa, porque ela continua com a porta da casa dela fechada. Ela abriu a sala para que as pessoas pudessem olhar a sala e ver que ela tem um quadro legal. Mas, na verdade, sabe, o interior da vida dela, o porão da casa dela está uma bagunça, ela está toda bagunçada, ela está cheia de problema. E a pessoa continua achando que ela primeiro precisa se livrar dos problemas e depois ir para a igreja. Que é o que mais acontece. A pessoa fala, não, pô, cara, estou passando um problema lá em casa, vai na igreja. Não pode só, eu preciso primeiro resolver um problema, depois eu vou na igreja. Está errado, cabeçudo. Vai na igreja, Deus vai resolver o problema para você. Ponto. E as pessoas, entende? As pessoas viram e falam assim, ah não, mas, pô, cara, eu estou passando um aperto aí, sabe? Aí quando eu melhorar, eu vou lá na tua igreja, vou conhecer. Absurdo, vai na igreja primeiro, vai buscar Jesus. Que é a partir dele que ele vai direcionar o braço e falar assim, é por aqui, meu filho, vai abrir um caminho para você. Né? E eu coloquei esse tópico. Eu separo em tópicos aqui que eu acho bacana, assim, algumas frases que Deus me colocou no coração. Ele falou assim, ele fará a casa sobre si mesmo, a rocha eterna, e nada poderá derrubar. Então se você puder abrir em Marcos 3, 25, é legal porque ele fala disso. Né? Marcos 3, 25. Eu tenho que melhorar minha dicção, gente, desculpa. Eu esqueci que você acabou de falar de memória, nem como aconteceu comigo. É só um versículozinho que Jesus está falando a verdade sobre possessão e várias coisas, mas ele cita um versículo que eu acho que tem a ver com isso aqui, que ele fala assim, e se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Significa o quê? Você mesmo não pode ir contra quem você é mesmo. É uma coisa assim, você sozinho não faz nada. Precisa de Deus, precisa de Jesus. Deus precisa agir na tua vida, Deus precisa realmente ter espaço na tua casa. E quando você começa a pensar nisso, você começa a entender que, na verdade, nosso coração tem muitas portas, né? Nosso coração, a gente divide ele em muitas estações, assim, né? E eu estava pensando, não sei se você já viu aquela pregação de um pastor, que foi até no Agora é Tarde, que ele fala das caixinhas do homem e da mulher, né? Que o homem tem uma caixinha, a mulher tem uma caixinha, pá. Eu vou mudar isso um pouquinho. Eu vou falar das portas dos homens e das mulheres, que na verdade é a mesma coisa. Continuam as mesmas portas, as portas onde a gente guarda para a gente mesmo.
né? As portas onde a gente tem medo do que vai ser no futuro, medo do que vai ser amanhã, a gente olha nossas contas e fala assim, caramba, não vai dar, né? A gente começa a olhar assim e fala assim a matéria, caramba, não vai dar, né? Na verdade são as nossas portas que a gente guarda. Então, além de ter vários, os homens e as mulheres têm as caixinhas diferentes, elas têm as mesmas portas, né? Os mesmos medos, as mesmas dificuldades, ansiedades. Jesus, na verdade, está querendo mostrar isso para a gente, que Ele precisa ser, né, aquele que vai mudar a tua casa, né? E aí eu estava planejando sobre isso, Deus colocou no meu coração também sobre a fachada, que na verdade é aquilo que todo mundo vê, mas que você não é, né? E ele me lembrou sobre Ananias e Zafira, que na verdade é um versículo muito forte lá em Atos 5, que Ananias e Zafira, eles pegaram uma parte do que eles venderam para eles, e quando eles foram diante dos apóstolos, diante de Deus, o próprio Deus, eles mentiram, falando que eles eram aquele preço, né? Foram fulminados ali na hora. Fulminados assim, não tem onde dizer, mas eles morreram na hora. A Bíblia é até legal, ele fala que expirou, né? Tipo o seu crack assim, pirata que você tem no computador, né? Expirou, né? Acabou os 30 dias, né? É tipo isso, na minha feira. Deu 30 dias lá, não esperando. E... Brincadeira, Deus vai fazer isso, né? Eu acho que eu vou comprar esse crack aí. É esse não. E na verdade, Deus está mostrando para a gente que a Ananias e Zafira era a mesma coisa. Eles queriam mostrar que nós vendemos Jesus. Na verdade, eles tinham catado a parte para eles, né? Muitas vezes acontece na nossa igreja. Eu venho falar isso, a nossa igreja é pequena, tem pouca gente. Mas é exatamente por isso que às vezes tem poucas pessoas em igrejas. Na verdade, as pessoas estão procurando títulos, estão procurando ter, estão procurando poder, aquisição física, algo que eles possam encostar. Eles querem ver um grande pregador. E, na verdade, o cara é um grande pregador, né? Às vezes as pessoas começam a falar assim, os pastores das igrejas, não, porque essa é a minha igreja. E aí você vê esse pastor, tipo, a igreja tem 15 mil membros. E ele continua sendo o pastor da igreja, grandioso, ninguém encosta nele, ninguém, entendeu? É a mesma coisa. Porque na verdade Deus está te dando para você distribuir e você está pegando uma parte para você, cara. É a mesma coisa quando você, na verdade, Deus está te dando um dom, você deixa o dom ali guardado. Deus, na verdade, Ele não quer que você mostre uma coisa que você não é. Deus quer que você realmente se revele para Ele. Você fala, Senhor Jesus, só assim. Foi a mesma coisa que aconteceu com Adão e com Eva, né? Quando eles pecaram, engraçado, quando eles pecaram, o que aconteceu com eles? Eles viram quem eles eram e ficaram com vergonha de Deus. E é isso que o pecado faz com a gente. Ele mostra pra gente quem a gente é. Mas Deus já sabe, né? Deus conhece quem nós somos. Deus conhece o interior da nossa vida. Deus, a verdade, é como se ele tivesse o raio-x. Ele olha os teus quartos todos. Ele olha o teu coração e fala assim, olha todo o seu quarto. Em 30 quartos ali se abre a porta só de flores. Na verdade, Deus conhece o que está acontecendo na tua vida, né? E a gente continua achando que não, eu tenho que mostrar para Deus que eu sou um cara santo, que eu sou bom. Na verdade, a ideia é, Senhor, eu preciso ser um cara melhor. E aí, em João 13, não precisa abrir não, eu sei que eu vou ler aqui, porque na verdade o versículo muito legal fala sobre isso. Tinha separado aqui, mas... João 13, 27, né? Que João cita a última ceia de Jesus diferente. Vocês vão entender onde eu quero chegar ainda. Que ele fala assim, Jesus fala que vai revelar quem é que há de trair ele. E ele fala que ele fala, vou ler do 26. Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o bocado molhado, é o pão molhado, né? E molhando o pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Ele acabou de falar, quem há de me trair é aquele a quem eu vou dar o pão molhado. Na tradição judaica, o pão molhado você dava para o principal da mesa, entendeu? Você fala assim, ó, o seu cara aqui da mesa. Jesus falou assim, ó, ele que ia de me trair, né? E aí vai acontecendo, né? Ele após o bocado entrou em Judas Satanás, e Jesus disse, o que fazes, faze depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito ele dissera isso. Porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus tinha lhe dito para comprar o que é necessário para a festa ou desse alguma coisa aos pobres, né? E Judas saiu porque já era noite. Então, na verdade, eu sei o versículo de Judas por quê? Porque aconteceu
uma mesma coisa com Judas e com Pedro no tempo de que ambos feriram Jesus. Né? Ambos cometeram um erro com Jesus. Pedro depois nega Jesus. Se continuar a ler, você vai ver que Pedro fala: ah, Jesus, eu nunca vou sair do teu lado. Jesus fala assim: com o galo cantar 3 vezes, você vai me negar. Né? Com o galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Só matemática. Né? E aí você começa a ver que na verdade Pedro errou de uma mesma maneira, e assim como Judas. A diferença é que Judas não conseguiu voltar atrás. Judas não entendeu que não é por ele ter pecado que ele não é mais capaz de, sabe? Que ele não precisa, sabe? Tipo assim, eu pequei, droga, não preciso mais de Deus, agora já pequei. E Pedro entendeu que na verdade ele é pecador. É uma coisa só um homem é pecador. E a gente precisa de Deus para não ser mais pecador. Pedro entendeu que na verdade não adiantava ele falar grandes coisas, ele pregar para muita gente, ele agir de forma bonita para todo mundo, ou dar aos pobres que todo mundo está vendo, fazer um jejum, falar, cara, junto, fazendo, não adianta de nada. Na verdade, quem tem que fazer é Jesus, né? E você parece saber por que nos escondemos de Deus, né? Porque do que vale mostrar que a gente tem uma casa romana se na verdade a gente está bagunçado? Que adianta a gente conquistar muitas coisas? A gente na verdade não tem nada, né? A princípio eu ia pregar sobre isso, eu ia falar exatamente sobre o que a gente tem e o que a gente é. Lucas 6, eu acho muito legal que Jesus conta a parábola de um homem que ele tinha um grande celeiro, ele começou a ter mais coisas, e ele fala: vou destruir esse celeiro, vou construir um maior, vou guardar as coisas para mim, e no final da minha vida eu vou poder só descansar. Jesus fala: seu tolo, que essa noite eu vou te pedir sua vida, o que você ajuntou? Um tesouro no céu. E para Deus, o que você fez? Essa madrugada, não foi bem de madrugada, mas de manhã morreu um amigo meu. E a notícia é muito forte, foi acidente de carro, foi bem feio. Mas ele era um cara que estava firme com Deus, ele estava atuando na igreja. E na verdade a gente vê como a nossa vida é pequena, é rápida, é um sopro. Na verdade a gente faz tantos planos, eu quero fazer isso, eu quero me formar, eu vou entrar para não sei aonde, fazer uma pós, eu vou me casar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou viajar, vou conhecer o mundo, vou comprar 10 guitarras, eu vou, sabe, construir minha casa. A guitarra é meu sonho. Vou construir a minha casa, vou fazer tudo que eu quero, e quando na verdade eu estou falando isso para você, tolo, eles vão pedir tua alma hoje. Hoje é o seu dia de vir diante de mim, e aí? Você juntou o quê? Um monte de matéria, um monte de dinheiro, e o tempo para mim? O que aconteceu? Né? E essa casa sua aí, eu estou até agora na sala esperando, você está me trazendo sobra da tua vida. Estou falando para você, abre essas portas aí, não tem medo não, porque eu já conheço, eu sei que está detrás dessa porta, se quiser eu falo para você. Mas na verdade, Deus é gentil, né? Deus fala assim: abre, não quer abrir tanto, não, eu vou ficar no sofá aqui sentado, assim, como o Sheldon, não, mais portas. Deus fica ali sentado, esperando você falar, entendeu? Esperando você falar: Jesus, está aberta a porta do meu coração. E na verdade isso é muito difícil, porque na verdade a gente é humano, a gente é pecador, a tendência do pecado é te afundar mais ainda no pecado. Lembra do que a gente falou aqui da escuridão, que vai ficar escuro e a gente continua enxergando o pecado? É isso, é basicamente isso. A gente está na escuridão, vivendo na escuridão, o mundo está todo escuro, tudo apagado, e as pessoas estão enxergando assim, turvamente. Por isso que para as pessoas não tem mais sentido as coisas, entendeu? Como mulher com mulher, entendeu? Grupo, sei lá. 3, grupo. É bizarro. Eu estou lendo um livro, a situação está tão tensa que eu estava lendo um livro que é baseado numa história real daquele cara que, não lembro onde foi, lá nos Estados Unidos, que trancou 3 mulheres no porão da casa dele, não sei quantos anos. Hein? Qual sentido, sabe? O mundo está tudo escuro, as pessoas estão andando no escuro, estão tropeçando, estão chutando as coisas. Sabe quando você acorda assim de madrugada e fala: caramba, eu preciso do banheiro? Você não acende a luz, você vai tateando na parede assim. Aí você alcança o banheiro, a mesma coisa acontecendo no mundo lá fora. Tá todo mundo tateando a parede, achando que está enxergando tudo, olhando para o outro, só um vulto, e falando assim: ih, tá cheio de errado, tá pecando pra caralho, tá todo errado esse cara aí, mentiroso, que na verdade não está enxergando nada, ele nem sabe para quem está apontando. Tem uma história que conta que uma vez um pastor foi
uma vigília assim, né? E ele achou que estava cheio e gostava de profetizar, ele olhou e falou assim, tinha um casaco assim, meio, ele apontou e falou, você, Deus manda, larga essa vida de pecado. E quando, era um tronco que tinham colocado o casaco ali, estava apontando para o trono. Então, assim, na verdade estava fazendo isso, as pessoas estão apontando para o lado para ver se funciona. Tipo no chute, né? Como você faz vestibular, não? Meu vestibular foi só assim, tudo é. Me disseram um troço de probabilidade, cara, chuta a mesa várias vezes. Falaram errado mesmo. Falaram errado. Meu cartãozinho de resposta foi bonito, às vezes eu faço um desenhozinho assim. Faça lápis também, claro, faça lápis também, porque 2 vezes eu sei que perde a questão, então perde com estilo. Mas na verdade é isso mesmo que acontece, né? A gente continua enxergando no escuro, e Deus está, sabe aquela luz, está brilhando, e Deus falando assim, vem, deixa eu entrar, deixa eu conhecer a tua casa, eu sei quem você é, mas eu preciso que você fale para mim, Jesus pode entrar. E aí o diabo continua arrastando a nossa vida para a escuridão, mais e mais, por quê? Porque através do pecado você continua, para manter aquela história, para você manter uma mentira, tem que mentir de novo. E aí você tem que se preparar, porque se você não lembrar do jeito que você contou essa mentira, você tem que dar um jeito de explicar para que você mentiu aquilo ali. A gente tinha um amigo assim, você lembra que ele falava que tinha... Disseram uma vez que o ninja entrou na casa dele, jogou a shuriken, ele segurou, ele já morreu. Um tempo depois estava mudando a história já. E tinha um outro amigo nosso que falava altas histórias, você perguntava 10 segundos depois, mas é quantas mesmo? Ele mudava o número, você falava, peguei você, né? E a gente continua nessa história. E o pecado faz exatamente isso. A gente faz uma vez, a gente fala assim, caramba, eu vou ter que, né, dar outro. Aí que começa essa roda, essa bola de neve, quando você vê, você não sabe nem mais para onde você está. É que nem, por exemplo, briga de casal à toa. Já viu quando você encontra aquele casal, do nada, eu estava na casa da Priscila, eu virei assim, vamos ver o Walking Dead? Ela, vamos sim. Quando ela baixou em HD, aquele negócio, eu quase estava vendo zumbi mesmo aqui. Aí quando ela foi dar play, eu falei, vamos passar os louvores? Aí eu, hã? Não, Pri, vamos ver o que é, gente. Vamos passar os louvores. Ele começou a passar os louvores. Aí eu comecei a passar os louvores assim, vem. Ah, você não quer mais passar o louvor, não. Não dá pra passar de qualquer jeito. Não vamos passar o louvor. Não quero mais passar o louvor, não. Vamos ver o Walking Dead. Eu falei, agora eu quero ver o Walking Dead. Então vamos passar o louvor, não. Tu quer passar o louvor, mas também não. Agora eu quero ir embora. Quero ir embora. Eu quero ir embora. Na verdade, a gente está fazendo isso, a gente continua nessa historinha, né? E a gente continua montando essa bola de neve. Aí quando você repara, aí no final do ano você fala assim, para de brigar, brigar? Por que mesmo? Não lembra, você não sabe nem o que você está falando, você fala, caramba, eu tô com sono, deixa eu dormir. E você não lembra, entendeu? É a mesma coisa com o mundo lá fora. O mundo continua nessa bola de neve, né? Inventando que na verdade está na Bíblia, que Deus falou que Davi tinha um grande amigo, mais amigo do que todas as mulheres, então na verdade ele tinha um lado lá meio homossexual, por isso você vê igrejas criando aí pastores homossexuais. Né? Porque na verdade as pessoas estão olhando o que querem. Né? As pessoas estão falando o que bem entendem, as pessoas estão fechando a casa, trancando tudo. Falando assim, Jesus, entra na minha vida, bacana. Né? Aí a galera começa a cantar aquela música do Rei dos Anéis lá, que fez um sucesso. Né? Entra na minha casa. Na verdade, o sentido é, Jesus destrói minha casa, Jesus. Destrói quem eu sou e faz de novo. Se eu continuar nessa vida aqui, eu estou lascado. Cara. Jesus fala, né? Melhor que você arranque o teu olho que te faz pecar. E entra no céu sem ele, do que você ser condenado por causa dos seus olhos. Jesus está falando o seguinte, assim, ó. Você acha bonito e é bom isso que você está fazendo? Legal demais, Jesus. Não para. Que é melhor você passar uma vida inteira sem saber o que é aquilo ali. E Jesus fala no final assim, ó, é teu prêmio, mereceu. Né? E Jesus chegar e falar assim, ó, brother, eu te conheço. Né? E esse é o difícil. Às vezes a gente acha que Jesus está muito distante. O mundo fala assim, cara, como é Jesus, por exemplo? A gente tá, eu e a Priscila, a gente fez uma viagemzinha a Petrópolis rápida assim. Petrópolis é pertinho, tá, gente? Foi bem bacana. A gente passou por um mirante
que é o mirante do Cristo crucificado. É isso aí mesmo? Então, é o mirante assim, tem um Cristo grandão crucificado. Eu falei com ela, dá vontade de chegar lá e gritar assim, gente, ele está vivo! Ele está vivo! Tira ele daí, gente, ele está vivo! Sabe colejar? Fala assim, cara, ele está vivo! Entendeu? Na verdade, as pessoas estão enxergando no escuro. Fala, cara, a luz está do teu lado. Aí a pessoa fala assim, mas está incomodando tanto a luz. Já viu? Quantas vezes, né? Está muito no escuro, você acende a luz do quarto, caramba, aquelas caretas, a mesma coisa. Você andando na sua faculdade, você pode reparar que as pessoas são assim para você. Na verdade, você é a luz, você está passando ali. A ideia é essa. A ideia é essa. É por isso que cristão incomoda. Você não é feio, não. Você é bonito. É que tem uma luz brilhando muito forte. Na verdade é isso. O cristão, ele é essa luz. Né? Quando a gente começa a abrir a nossa casa para Deus, é muito legal. O C.S. Lewis até falava isso, que na verdade a gente precisa começar a ter o bom caráter de Cristo. Quando Jesus fala assim, que vocês precisam ser perfeitos como Cristo é perfeito, Jesus não está querendo que vocês sejam perfeitos, porque a gente não vai ser perfeito. Jesus está falando assim, ó, gente, eu preciso que vocês queiram alcançar a perfeição. Porque a partir do momento que vocês começam a falar assim, Jesus, olha só, eu tenho um problema que eu grito com todo mundo. Pega a chave dessa porta, abre e fala, Jesus, toma aqui, ó. Aí Jesus, eu tenho o costume de mentir. A pessoa fala assim, está chegando? Você fala, aham. Nada. Você esqueceu que você ia sair. Você fala, meu Deus, esqueci. Aí o pior, você vai no Facebook e tira lá o offline. Aí você quer curtir o comentário da pessoa, você quer, não tem que sair assim. Não pode curtir agora. Não posso curtir agora. Né? Na verdade é isso mesmo. E aí você pega essa chavinha e fala assim, Jesus, toma essa chave também. Né? Aí você tem aquele porão, que geralmente é onde a gente guarda as coisas que mais magoaram a gente, as coisas que a gente fez que mais magoaram as outras pessoas. Né? Coisas que só pra gente acha terrível. A gente fala assim, isso aqui não dá não, Jesus. Mas eu era um ladrão, eu roubava as pessoas. Né? Você fala assim, Jesus, não precisa ir longe. Fala, Jesus, eu era um grande pastor, mas na verdade eu estava pegando todas por aí. Toma essa chave aqui para vocês. Nesse porão eu não quero nem ver mais. Porque a parte mais difícil do Evangelho é abrir mão de quem a gente é. As pessoas acham isso estranho. As pessoas perguntam assim, ah, mas cara, você não faz isso, você não faz aquilo. Ah, por que você não vai aqui? Aí as pessoas acham que você... Aí você fala assim, não, porque eu sou evangélico. Aí as pessoas falam assim, ah, então é por causa da religião. Você fala, errado. Tenta de novo. Não é. É Jesus. Uma vez um professor de inglês, eu fazia um curso de inglês muito chato. Muito chato. E ele perguntou uma coisa lá, eu falei, não, eu não faço isso. Ele, olha, por quê? Eu falei, por causa da minha fé. Ah, religião. Eu falei, não, a religião mata, por causa de Jesus. Aí ele falou assim, olha que legal. Aí eu continuei pensando nisso, assim, é legal Jesus, né? Que bacana que você acha Jesus legal. Bacana, porque ele está batendo na porta, eu estou ouvindo aqui, cara. Entendeu? E no nosso dia a dia, no nosso coração, na nossa vida, a gente precisa começar a abrir as portas da nossa casa e falar, Jesus, tu tem autoridade, entra aqui. Porque na verdade está tudo apagado. Tem coisas que nem a gente enxerga, porque já não tem luz ali dentro. É aquela história do lençol branco, você suja uma vez de lama, propaganda do homem. Você suja uma vez de lama, você fala assim, que droga, sujou. Mas pega o lençol sujo. Você vai jogar uma sujeira ali, você vai sair nem sabe. Minha calça está assim. Tem as sujeiras aqui, por isso que eu botei a câmera ali. Tem as sujeiras aqui. Ela é escura, mas de vez em quando você vai ver que o celular fez um volume ali, exatamente onde está sujo. E não dá para lavar, já tentei. E... Tenta Vênus. Hã? Tenta Vênus. Poderoso. Não vai propaganda aqui não. E na verdade é isso que está acontecendo, né? A gente começa a ter os nossos quartos escondidos porque não há luz aqui no lugar. Jesus é a luz, Jesus precisa guiar a gente, né? Através do que está acontecendo. Então eu separei uma frase do C.S. Lewis que eu acho fantástica. A gente até já falou uma vez no radar, que é assim, C.S. Lewis diz assim, na realidade, a única coisa fatal para a vida cristã não é cair, mas é acomodar-se. O problema de ser cristão não é quando você cai, porque cair você vai cair muito. Se você continuar achando que você é muito bom, que você é capaz de tudo, você vai cair. Né? E a gente como cristão a gente vai cair muitas e muitas vezes. Né?
Mas na verdade, o que vai fazer a diferença é se você vai saber como levantar ou não. E aí a gente volta na ideia de Judas e de Pedro. Ambos caíram e eu paro? Não. Devo parar? Apareceu vermelhinho aí? Não, tá tranquilo. A culpa é deles, eu estava olhando. Mas então vamos lá. Essa nos fala que o problema é quando a gente se acomoda, né? Deixa desse lado, né? É a memória. Memória? Então a parte daqui é off, tá, gente? Off. Ainda tem ainda? Não, ainda estamos aqui, vamos falar aqui. Então, na verdade... Corta pra mim, fala. Corta. Esse negócio de câmera que vai ser divertido. Eu vou começar a colocar o microfone aqui. O moleque retardado. Ele faz essa imitação desde que eu conheço ele, cara. Eu só sei essas piadas, cara. Se eu mudar, eu fico sem chão. Desenvolve. Então tá bom, gente. Né? Então, para começar, para a gente fechar aqui a pregação, para a gente fechar essa ideia, na verdade, o maior propósito aqui é trazer para a gente essa comparação das portas do reino. O reino, né, que a gente fala, deixa o reino vir. O reino precisa começar em nossas vidas, precisa começar hoje e agora. Irmão, isso só vai acontecer quando a gente começar a abrir mão das portas que a gente tem na nossa vida, de tudo aquilo que a gente não acha capaz de fazer, começa a abrir essas portas todas. Fala, Jesus, toma direção, seja realmente a pedra angular da minha vida. Muda o que tem que ser mudado, molda de novo. Jesus é como o olheiro. E tem a história que o olheiro, meu pai conta que às vezes é sincero, né? Jesus, como é o olheiro, ele não vai pegar um vaso mais ou menos, assim, já está quebrado, vai só costurar aquilo não, vai só passar mais uma cera, ele não. Jesus vai refazer aquele vaso. É isso que a gente precisa começar a pedir a Jesus, principalmente essa noite. Fala, Jesus, refaz a minha casa, refaz quem eu sou, muda as minhas características para que eu comece a viver para Ti. Né? Então é isso, igreja, né? A gente vai orar agora, peço que você fique em pé. A gente vai pedir a Jesus exatamente isso. E as coisas da nossa vida precisam ser feitas de forma diferente, né? Começar a pedir para Jesus agora, né? Entregar na mão dele a chave e falar, Jesus, toma as chaves nas suas mãos agora. A direção é sua, o poder é seu. Para que eu pare de viver achando que eu estou enxergando tudo bem nessa escuridão, quando na verdade, né, eu estou no lamaçal, Senhor Jesus. Então, livra a minha vida de mim mesmo. Né? Esse é o maior pedido dessa noite. Fala, Senhor Jesus, livra a minha vida de mim mesmo. Afasta de mim tudo aquilo que eu acho que eu tenho que ter, que eu acho que eu preciso ter, Senhor Jesus. Então fecha seus olhos. Deus amado, obrigado, Senhor Jesus. Nós te agradecemos, obrigado por Tua glória, pela Tua majestade em nossas vidas, pelo Seu sacrifício, Senhor Jesus. Mas nessa noite nós viemos aqui, Pai, nos confrontar conosco, Senhor Jesus. Nos colocar de frente do espelho, Deus, para entender que nós não somos nada, não somos capazes de nada. A gente precisa da Tua graça, da Tua majestade. A gente não quer ser uma pessoa bonita, em que todo mundo gosta. A gente quer ser semelhante a Ti, Senhor Jesus. A gente quer ver os Teus sonhos, irmão. A gente quer ver os Teus propósitos nas nossas vidas, Pai. Então essa noite vai renovando o nosso coração, Pai. Se você puder, igreja, abre os seus lábios, que é importante que você fale com o Senhor Jesus. Fica quieto é legal também, eu também oro quieto no meu canto. Mas às vezes você precisa abrir teus lábios, porque isso é um sinal de fé. É você falando assim, Jesus, tem um monte de gente do meu lado, mas eu não me preocupo com elas, porque eu estou buscando a Tua presença. Porque eu preciso disso, Jesus. Porque Jesus está perguntando para você hoje, Tu me amas? Que você errou com Jesus, você é um pecador. Assim como Pedro, você está perguntando, Tu me amas? Você está respondendo, sim, Senhor, eu te amo, Tu me amas?